Muito bem, hoje, 16 de junho, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Jesus nos fala hoje da surpreendente gratuidade de Deus, que nos ama, independentemente de nós o amarmos ou não. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. A gratuidade de Deus nos provoca, porque o nosso coração, egoísta e mesquinho, está acostumado a agir esperando lucrar algo sempre. Nós somos convidados, então, a refletir hoje esta verdade sobre Deus e buscarmos também nós termos a mesma inspiração de gratuidade de Deus que age em nosso favor sem esperar nada. De fato, o amor do Pai é tão absolutamente gratuito que causa confusão aos sábios e entendidos, mas é perfeitamente compreendido pelos pequeninos e humildes. Quando ouvimos falar de pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e pessoas que estão à nossa volta, que dedicam suas vidas à prática do bem, sem nada esperar, por puro e gratuito amor, isto nos comove e nos emociona, mas também nos estremece, nos questiona, porque recordamos a inclinação de nosso coração egoísta a sempre esperar lucrar algo. Mas o exemplo dessas pessoas, santas, verdadeiramente santas, canonizadas ou não, o exemplo de vida e sua humanidade, nos mostram que nós podemos ser perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito, quando nos abrimos ao amor de Deus, ao amor do próximo, e nos dispomos inclusive a amar os inimigos, como nos indica o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos convida hoje a darmos mais um passo em direção ao amor, à perfeição de Deus, isto é, em direção à santidade a qual Deus nos chama. Ontem, ele nos ensinava a combater o mal com o bem, não permitindo que nosso coração se corrompesse com a maldade ou com o pecado. Hoje, ele nos ensina a combater o ódio com o amor. Ele retoma a lei. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que significa que a lei permitia o ódio ao inimigo. Era permitido odiar. O fato é que Deus é amor. E não há espaço para o ódio no coração de Deus. E também não deve haver espaço para o ódio no coração dos filhos de Deus. O ódio não é uma opção para aqueles que amam a Deus. Por isso Jesus dá o perfeito cumprimento da lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Portanto, devemos nos esforçar no amor, inclusive dos inimigos. E Jesus nos recorda algo claro e evidente. Até mesmo os maus são capazes de amar aqueles que os amam. E até mesmo os pecadores são capazes de fazer o bem a quem lhes faz o bem. Isto não é nada extraordinário. Esta é a inclinação do coração humano. Mas os filhos de Deus têm que dar um passo a mais. Os filhos de Deus têm que ter um diferencial em relação aos outros. E qual é o diferencial dos filhos de Deus? O amor.
o amor que procede do próprio Deus, o amor livre e gratuito. Por isso é que Jesus diz: se nós amamos os inimigos e rezamos por aqueles que nos perseguem, então nós somos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Porque os cobradores de impostos, os pagãos, são capazes de fazer o bem a quem lhes faz o bem e amar aqueles que os amam. E nós, portanto, devemos buscar nos inspirar em Deus e na gratuidade do seu amor para darmos um testemunho do amor de Deus ao mundo, para, pelo nosso exemplo, ajudarmos o mundo a enxergar o amor gratuito de Deus e deixar-se inspirar por ele. Por isso, então, é que Jesus nos convida neste Evangelho: sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E nós alcançaremos a perfeição de Deus, isto é, a santidade de Deus, se o imitarmos. Se imitarmos suas ações, sua bondade, sua gratuidade. Assim como a criança pequena imita as ações dos pais, nós devemos imitar as ações de Deus. E as ações de Deus são boas, puras, amorosas, desinteressadas. Que Deus nos dê a graça, então, de sermos filhos bons e obedientes, imitando a sua perfeição e seus gestos de amor gratuito, na prática do bem, do amor ao próximo e no esforço de amar, inclusive os inimigos. Deus abençoe a todos.